atrás. Isso aqui é a nossa parafernália tecnológica. Aí eu botei a mão bem na frente, né? Tudo bem, vai dar certo. Acho que agora vai rolar. É bom, a gente mexe aqui, ó, dá pra controlar o... mais pertinho. Agora sim! Muito bem, olha aí, já tem gente com a gente. Já tem gente com a gente. Tudo bem, Bom pessoal? dia, Bom Ju. dia. Bom dia, Denise. Sejam bem-vindas. A gente vai aguardar uns minutinhos, então, enquanto o Instagram e o Facebook vão avisando as pessoas que a gente está ao vivo. Isso. Olá. Bom dia, Denise. Então, estamos aqui para mais um dia que a gente está na Semana Pais Presentes, né, onde nosso principal objetivo é que nós tenhamos a busca de ser presentes na vida dos nossos filhos. E aí não é o presente de estar junto, mas é de presente mesmo, né? De presenteá-los. De ser um presente, isso aí. De ser um presente. De ser um presente na vida dos nossos filhos. A gente então fez essa semana, né? E todos os dias. Bom dia, Zuleika. Bom dia, Chay tá aqui com a gente. Então a gente fez essa semana e todos os dias a gente reflete um pouquinho sobre as características necessárias dos pais serem de fato um presente na vida dos seus filhos. A gente já falou então sobre os pais dialogadores, né? Se alguém ainda não viu os vídeos, então, o 1, o 2 e o 3, né? As primeiras 3 lives da nossa semana. Pode acessar aí no nosso feed, tá lá, né? Eu vou só arrumar aqui um pouquinho. Assim que fica melhor. Aí, beleza. Tá lá no nosso feed, então falamos sobre os pais, essa característica deles serem dialogadores. Depois falamos sobre o acolhimento. Bom dia, Kleber. Bom dia, Zé Pequeno. Olha aí. Gente boa, amigão. Ontem nós falamos então sobre os pais protagonistas, né, sobre essas virtudes dos pais que são de fato admirados pelos seus filhos e conseguem exercer essa educação pelo exemplo e esse protagonismo. E hoje a gente vai falar então sobre os pais criativos e essa habilidade tão necessária. Não vou adiantar muito, né? Bom dia, Miriam. Bom dia, Ronaldo. Sejam bem-vindos. Bom dia. Não esquecendo, pessoal, como a gente sempre gosta de explicar, né, o Atualização Pendente nasceu em maio desse ano, onde ao longo de 10 anos de parceria entre o Universo Criativo e a Escola Sapeca, a gente sempre sentava, conversava sobre essas questões, né, as dificuldades da paternidade, as dificuldades, né, de como a gente evidenciava isso, né, com os nossos alunos e em casa também, assim, né? Então, eu sou psicopedagogo, a Carol pedagoga, e a gente sentou e pensou, poxa, por que a gente não começa algo assim para poder ajudar as pessoas, para poder levar o nosso conhecimento? É aquilo que a gente sempre diz, né? O conhecimento, quando tu guarda ele só para ti, ele acaba, né, não tendo tanta valia, né? Eu gosto muito da diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligente é aquele que tem a facilidade de aprendizado, de memorização. O sábio é aquele que usa aquilo que aprendeu e memorizou. Então a gente busca, né, dividir, trocar, levar sabedoria adiante, porque é o que faz a diferença. O Atualização Pendente nada mais é de que a gente buscar atualizar a nossa forma de educar. A nossa forma de educar hoje, ela é pautada na forma em que fomos educados, né, Carol? Especialmente o que a gente aprende na nossa primeira infância, né? Que é do nascimento até os 7 anos de vida. E isso constitui, grande parte disso constitui a nossa personalidade. Então, o que nós vivemos na nossa primeira infância, hoje a gente traz com a gente e faz parte bem presente de quem nós somos. Então, a maneira como nós educamos os nossos filhos hoje, ela está, sim, muito pautada na maneira como nós fomos educados. E aí não desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho dos nossos pais, né? Mas a gente pode entender hoje, por uma questão de avanço em várias áreas, né? Neurociência, enfim, desenvolvimento infantil, a gente já consegue compreender a criança de um jeito melhor.
A informação hoje a gente tem na palma da nossa mão, né? Só a gente apertar lá e tá tranquilo. Na época dos nossos pais a gente precisava, né, Grilo, ir na biblioteca, pegar um monte de livro e pesquisar bastante até que a gente conseguisse, então, alguma informação a respeito. E a educação de filhos naquele tempo, na época em que nós fomos educados, ela era muito pautada no que se sabia, né, do que um pai fazia e falava para o outro, o que o outro via, enfim. E a gente tinha então uma educação pautada muito no autoritarismo. Os pais mandavam, a gente obedecia, a gente apanhava quando saía do que era o combinado ou estabelecido, né? Muitas das crianças foram assim. E a gente tende a reproduzir hoje com os nossos filhos aquilo que nós vivemos, porque é a referência que a gente tem de paternidade. Mas não tem mais a necessidade de ser assim. A gente já sabe muitas coisas, a gente já conhece muitas ferramentas, e aí vem a comunicação não violenta, a disciplina positiva, para nos ajudar a compreender esse universo de um jeito diferente. Não tem mais a necessidade da gente fazer os nossos filhos obedecerem pelo medo. Eles podem obedecer pela admiração, que é o que a gente falava ontem com os pais protagonistas. E aí sim a gente vai construir mais. Porque quando a gente fala de criança, a gente tem que trazer sentido para a vida da criança. Ela tem que entender por que ela precisa fazer dessa maneira, ela tem que entender quais são as consequências que tem aquela determinada ação, e ela só consegue entender tudo isso se houver aprendizagem. E a punição não traz, leva né? isso. Não leva a isso. E sempre que a gente fala, fala esse discurso, a gente evidencia que muitos pais pensam, mas então é deixar fazer o que quer. Então eu vou criar pequenos reizinhos e imperadores dentro de casa, porque não pode mais. E não é isso, gente. Não é isso mesmo, assim. Sabe? Então, é como tu pensar assim, existem tantas coisas mais fáceis de tu fazer hoje em dia. Eu gosto muito daquela analogia de que educar os nossos filhos hoje, da mesma forma que nós somos educados, é como tu ir numa livraria, comprar um mapa para achar um endereço. Sabe? Tendo um celular na palma da tua mão, onde tu coloca no Waze e ele te leva até ali. Sabe? Então, por que a gente tem que pegar esse mapa, abrir, procurar, se as informações elas já estão tão na nossa frente assim? Tem tanta... Eu gosto muito de dizer assim, hoje eu vou conseguir. Nós temos os 6 pilares da atualização pendente, né, que é onde a gente buscou o conhecimento para falar sobre tudo que a gente está falando. São as inteligências múltiplas, inteligência emocional, comunicação não violenta, disciplina positiva, neurociência e criatividade. Olha, aí a gente sempre se perde no 6 e esquece um, hoje a gente conseguiu todos. E aí a ideia é que a gente, através de todos esses conhecimentos, que eles vêm assim de maneira mais pontual, de uns 20 anos para cá, né, estudar sobre eles e trazer melhores formas. Né? Se hoje tu tem uma criança que tu considera ela difícil, não é a criança que tem que mudar, somos nós, pais, que temos que buscar habilidades para poder lidar com essa criança de uma forma facilitada, né, e potencializar o desenvolvimento dela, que é a nossa frase, que a gente vem tendo isso como missão, como meta. Mas hoje estamos aqui para falar voltou, return, sobre criatividade, certo? A questão da criatividade, e aí quando eu falo assim, ser pais criativos, né, é porque a principal fundamentação disso é que o próprio LinkedIn, se não me engano, ano passado, ano retrasado, lançou uma pesquisa, né, onde dizia exatamente isso, que a criatividade é a habilidade do profissional do futuro. De tudo que vem sendo absorvido através da tecnologia, né, todos os empregos, tudo que vem sendo, que nem antigamente, para tu pegar um táxi, né, tu tinha toda uma mão de obra para fazer isso. Hoje tu chama o Uber, o Airbnb, que tu simplesmente vai lá e aciona um lugar para ficar. Esses lugares não tem frota, não tem hotéis. São empresas enormes. São empresas enormes. Então, assim, hoje, você já parou para pensar se a profissão que tu exerce hoje vai existir daqui a 10, 20, 30 anos? Será que o que tu faz hoje ainda vai existir? Olha a quantidade de coisas que estão sendo substituídas, né, pela tecnologia. E aí, pautado nisso, qual é a principal diferença, qual é o principal quesito, assim, né, a particularidade que vai nos tornar melhores e principalmente
atuantes no mercado de trabalho, a criatividade. É o que nos diferencia da máquina, é o que nos diferencia da tecnologia. Então, quanto mais criativo eu for, mais engajado, mais assim, eu vou estar com o meu futuro seguro referente a isso. Uhum. E aí, olha para o teu filho hoje, com a idade que ele tem, eu fico pensando, eu olho para a Camille hoje, e eu penso exatamente isso. Eu não sei se o que ela vai escolher para fazer vai existir. Então eu tenho que preparar ela para o que for. Uhum. Então, assim, o que ela precisa para qualquer trabalho? Inteligência emocional, ela sem dúvida vai precisar. Comunicação, porque a base, né, de muitas profissões e a base de tudo, na verdade, é a comunicação. A nossa capacidade de se comunicar é o que nos diferencia de todos os outros seres, né? Então, e também a questão da criatividade, a importância de ela ser criativa quanto a isso. E a criatividade é essa capacidade de imaginar, né? Quando a gente fala de Bom infância... dia, Bom dia. Acho que a Karina chegou ali também, eu vi chegou antes. também, bom dia, Karina. Tem mais alguém? Shirley. Muito bem. Bem-vindos. Olá, Shirley, Sejam bem-vinda. bem-vindas. Quando a gente fala de criatividade, é isso, o que nos diferencia das máquinas é a nossa capacidade de imaginar. E cada vez mais esse avanço tecnológico tem substituído funções que eram feitas por homens e mulheres, e as máquinas hoje têm feito, né? Hoje, né? Imagina daqui a 20 anos, quando os nossos filhos forem adultos, estiverem se inserindo no mercado de trabalho, né? Ou até um pouquinho menos, mas enfim. Imagina como isso vai ser. Então, de fato, talvez muitas profissões já não vão existir. E aí, talvez o que a nossa criança está mentalizando hoje, está buscando, né, ser, talvez isso nem vai mais ter daqui a algum tempo. Então, a gente precisa, de fato, pensar nas habilidades que vão ser comuns para todas as áreas. E a criatividade é uma delas, né? Porque essa capacidade de imaginar, ela nos dá a possibilidade de criar soluções para as coisas. E é isso, quando a gente falava ontem sobre a reunião de família, né? Que aqui na família nós somos solucionadores, né? E é isso, a gente buscar soluções para os conflitos e para os problemas que a gente tem. E não simplesmente ficar esperando que alguém resolva por nós. E quando a gente cria e aí vem várias habilidades, quando a gente cria uma criança que é muito dependente dos pais, a gente não está trabalhando nela essa habilidade de ser solucionadora. Né? E por isso que a gente fala da importância de trazer a criança para dentro dos problemas e dos conflitos familiares. Por isso que a gente fala de pedir a opinião das crianças na ajuda dos conflitos da família da qual ela faz parte, porque é uma habilidade que vai sendo cultivada e ela só vai fazer parte da vida da criança se a gente fazer ou dar oportunidade para que a nossa criança desenvolva essa capacidade, né? Perfeito. Senão não tem como. Perfeito. E sabe que eu fico pensando assim aqui, infelizmente, hoje, sempre na verdade, a criatividade sofre um preconceito gigante. Sempre que tu pensa em algo criativo, ou uma pessoa criativa, já vem na tua cabeça meio que um riponga, assim, alguma pessoa meio hipster, sabe, que anda com roupas coloridas, sabe, que é meio disruptivo, assim, que pensa muito diferente de todo mundo, junta umas coisas assim, que ninguém juntaria, e olha só como ele é criativo. E na verdade não, é um pouco mais do que isso, assim, sabe? A criatividade, ela é uma habilidade que ela vai ajudar toda e qualquer pessoa. Porque qual a principal questão que a gente quer dizer hoje? Todos somos criativos. Porque todos nascemos criativos. A gente vai perdendo essa capacidade ao longo da nossa história, no dia a dia. Fazendo aqui um breve parâmetro, assim, nós buscando a base do nosso ensinamento, nós aprendemos, a educação, ela parte da Revolução Industrial. A Revolução Industrial nasceu de um momento onde se entendeu, né, o particionamento, assim, das coisas. Né, um calçado, vamos falar que nós estamos em Novo Hamburgo, né, a cidade do sapato, foi, né? É. Foi.
Ainda é considerado, ainda né? é Mas considerado. embora já não tenha tantas Vivemos indústrias. Verdade. Deixa eu só falar uma coisinha. Por Esse favor. assunto é tão legal, gente, é tão importante, quando a gente fala de educação de filhos. Quem sabe vocês que estão nos assistindo, se vocês puderem enviar isso, Vai no aviãozinho. Isso, e envia para o conhecidos de vocês que daqui a um pouco tenham filhos nessa idade que queiram participar, para que a gente consiga chegar em mais pessoas. Se você puder, então, fazer isso, envia para outras pessoas para que a gente consiga atingir um número maior de pais e mães, para que esse assunto possa chegar em mais gente, né? Então, se você puder fazer isso, a gente agradece de coração. Perfeito. Quando a gente fala da questão voltando à questão da Revolução Industrial, né, que um sapato era feito inteiro por uma pessoa só, que depois começou a se, né, em partes, cada um fazia uma coisa, se criou seres humanos que passavam o dia inteiro, e ainda hoje isso acontece, né, muito, tu vai para dentro de uma fábrica e passa o dia inteiro fazendo o mesmo movimento, numa esteira, o bicho pegando, alguém gritando na tua volta, para fazer a mesma coisa o dia inteiro. Então, assim, a Revolução Industrial, que é onde nasceu a escolarização, sabe, ela não nasceu com o intuito de criar seres humanos criativos. Ela nasceu com o intuito de alfabetizar, ela nasceu com o intuito, né, de ensinar as coisas mais básicas da vida, mas não que cada um fosse criativo ao ponto de querer criar coisas novas e diferentes, né? Então, quando a gente fala da Revolução Industrial e a gente busca a questão das escolas, imaginem comigo assim, a quantidade de questões que a gente não tinha clareza do que era. Até hoje eu me pergunto o que é a fórmula de Bhaskara, para que serve, sabe? Para alguém deve saber. Com certeza. Uma vez numa palestra, uma moça falou, tu sabia que até preço de farmácia, preço de ônibus, da tarifa do ônibus, a gente usa a fórmula de Bhaskara? Eu não sei, porque quando eu era criança na escola, eu não tinha que saber por quê, eu só tinha que aprender, sabe? Nós tínhamos um medo como impositor, né? Eu tinha que tirar uma nota, então não importava se eu tinha aprendido ou não. O resultado era tirar uma nota azul. Uhum. Quem que não lembra que chegar com o boletim em casa? Gente de Deus, o boletim dava dor de barriga, porque se tivesse uma nota vermelha, e aí toda aquela função, sabe? Então o objetivo não era aprender, era tirar uma nota boa. E o pior de tudo, nós tínhamos naquela nossa época de criança um teste chamado QI, que era o coeficiente de inteligência, né? Tu fazia um teste objetivo, estritamente objetivo, onde as pessoas te avaliavam a quantidade da tua inteligência baseado naquilo. Quando que hoje a gente tem, né, uma das bases do nosso conhecimento aqui, que é inteligências múltiplas, né? O Gardner, ele pegou, através do estudo, através da ressonância magnética, e descobriu que todos temos 8 inteligências, sabe, que elas são divididas na nossa cabeça, e aí a cada vez que tu usa, né, para diferentes atividades, sabe, certas inteligências tu vai estar acessando naquele momento. Então, tu imagina, tu olhar alguém só pela capacidade de raciocínio lógico dela, tu, sabe, excluir todas as outras 7 habilidades que ela também tem, musical, intrapessoal, sinestésica, sabe, naturalista. Então, o quanto, eu gosto muito de uma charge que tem, assim, um professor dizendo que esta avaliação vai ser para quem conseguir subir naquela árvore. E aí tem um macaco, tem um elefante, tem uma foca, né? Para uma seleção justa, exatamente isso. Para uma seleção justa, todos deverão subir naquela árvore. E aí tinha um peixe, tinha uma cabra, tinha um macaco, tinha um elefante, tinha uma foca. Isso parece justo? Não tem nada de justo nisso. Então, assim, a nossa escolarização, ela tem como base, né, essa questão da Revolução Industrial, onde a gente não tinha desenvolvido em nós a questão da criatividade. E aí, o que a gente quer dizer para vocês? Que todos podem ser criativos, nós nascemos criativos. E aí, a partir do momento que a gente nasce, começam os bloqueios, e aí, através dos bloqueios, ou bloqueios e estímulos, então, ou tu te torna mais criativo ou menos criativo. Porque criatividade é a capacidade, no caso, é uma ferramenta para resolver problemas e necessidades. Isso aí. E a gente faz esses bloqueios sem se dar conta. A gente nem percebe que a gente acaba com as nossas atitudes bloqueando a nossa criança.
Quer ver eu acho que todo pai e mãe talvez já passou por uma situação parecida. A nossa criança está desenhando, ela pergunta: mãe, que cor é o céu? Qual seria a resposta? Azul. Azul. Todo mundo diz que o céu é azul. Mas e quando é noite? E quando está chovendo? E quando é final de dia, que a gente tem então aquele céu colorido laranja e meio rosa, né? E quando tem a aurora boreal, que tem o céu verde de tudo quanto é cor, né? Então, por que o céu tem que ser só azul? Não necessariamente o céu precisa ser só azul, né? Quando a nossa criança vai desenhar uma árvore, não, ela tem que desenhar o tronco marrom, ela tem que desenhar a copa da árvore com frutos vermelhos. Em geral, a gente faz isso, né? Quando a gente desenha... sempre uma macieira. É sempre uma macieira. Mas por que tem que ser sempre uma macieira? Porque quando a nossa criança então pergunta: mãe, como que se desenha uma árvore? E agora a gente tem a tecnologia na palma da mão, por que a gente não diz? Boa pergunta, quem sabe então a gente vai pesquisar como que é uma árvore. E aí a gente coloca lá no Google, vai aparecer imagem de árvore seca, de árvore verde, árvore com fruto, árvore sem fruto, árvore grande, árvore pequena e tem várias possibilidades. Deixa a criança imaginar e ela pode desenhar a árvore do jeito que ela quer, ela não precisa desenhar a árvore do jeito que a gente acha que tem que ser. Né? Ela tem imaginação, ela tem criatividade e a gente vai bloqueando a nossa criança aos poucos sem se dar conta e colocando cada vez mais ela dentro da caixa, né? A gente fala que quando é adulto ele tem que pensar fora da caixa, não? Senta na mesa na empresa, tá, pessoal? Vamos inovar, vamos fazer algo diferente, vamos pensar fora da caixa. Mas quando eu era criança me falaram que eu não podia fazer isso, agora eu tenho que fazer, como é que eu faço? Foi o tempo inteiro colocando ela dentro da caixa e aí depois ela tem que sair do nada se não foi criada uma habilidade, né? Que é aquilo que a gente sempre diz. As habilidades que a gente quer que o nosso filho tenha, a gente precisa construir quando pequenos, especialmente na primeira infância. Então, se a gente quer que a nossa criança tenha capacidade, seja criativo, tenha capacidade de imaginar e de solucionar as coisas, os conflitos, ela precisa aprender a fazer isso quando pequeno. E a gente precisa criar oportunidades para que ela possa fazer isso. Então, sim, brincar com a nossa criança de imaginado, faz de conta, de brinquedos que daqui um pouco, o carrinho, por exemplo. Se eu dou um carrinho para uma criança, geralmente ela vai brincar de carrinho. Né? Porque ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade. Agora, se eu der para ela um monte de rolinho, de pedacinho, e a gente brincava muito, que a gente não tinha tanto recurso de brinquedo como as crianças têm hoje, né? A gente inventava com uma rolha e um rolinho de papel higiênico e fazia e criava coisas. Então, por isso a importância quando se fala do uso de sucatas para as crianças terem acesso, é porque não é um brinquedo que tem uma funcionalidade como um carrinho, um avião. Né? Ela vai criar a partir dali o que ela quiser, a partir de todas as possibilidades que ela tem. Então, quando a gente fala de infância, é importante que a gente deixe a nossa criança e crie oportunidades para a nossa criança criar e inventar o que ela quiser. Hoje, um dos principais caminhos para tu desenvolver a criatividade na tua criança, a gente sempre passa os 4 pilares da criatividade. Quais são eles? Curiosidade, imaginação, coragem e paixão. A gente quer falar um pouco sobre cada um deles para te ajudar a como tu despertar isso neles. Eu torno uma criança criativa se eu desperto e estimulo esses quatro pilares dentro da criança. Que nada mais é assim, o que eu faço para ser criativo? Tanto para criar uma criança criativa, quanto para ser um adulto criativo. Como eu desenvolvo a criatividade? Beleza, tu me falou que quando eu era criança, né, a escola não despertou a criatividade, que os pais, nós como pais hoje, né, baseado na nossa infância, também não aprendemos a ser criativos. Então o que eu faço hoje? Primeiro, eu tenho que ter clareza disso, eu não fui ensinado a ser criativo. Segundo, eu tenho que entender que a criatividade é algo que pode ser treinável. E como que eu treino isso? Primeiro, criatividade é tu olhar o mundo. Então tu tem que aprender a olhar o mundo de várias formas. E para isso tu vai precisar da curiosidade. Então assim, se tu estuda só uma coisa, é natural que tu veja soluções apenas dentro de uma coisa. E criatividade nada mais é que tu juntar coisas diferentes, né, e fazer uma coisa nova. Eu gosto muito da palavra combinatividade. É tu combinar coisas assim, que já existem, fazendo uma coisa nova. Quer ver um exemplo disso? É que o e se, né? Tá, mas e se? Eu fico imaginando Steve Jobs, quando ele pegou e disse, não, cara, mas e se tirasse o teclado, né, do telefone? E se no telefone tivesse calculadora, tivesse computador, tivesse... Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma entrevista que um cara num talk show, onde estava o
o Bill Gates falando sobre computador, e o cara falou assim, o Bill Gates, tu vai poder assistir um jogo de beisebol no computador. Aí o cara perguntou para ele, tá, mas isso não é o rádio? Ele, não, mas é mais do que isso, tu vai poder guardar aquilo ali e ver quando tu quiser. Aí o cara falou, tá, mas isso não é um gravador? Sim, mas aí, e aí ele foi explicando tudo que o computador poderia fazer no surgimento disso. Então, a gente tem que entender que criatividade é isso, é tu juntar coisas diferentes e olha tudo que foi, o quanto aquela pessoa estava recriminando a criação do computador e o quanto o computador hoje tomou conta das nossas vidas. Mas aí voltando, tá? Então, primeiro, quais são os 4 passos para que eu seja mais criativo, para que eu treine criatividade? Eu tenho que ter curiosidade, e isso é olhar o mundo, e olhar o mundo de não só na tua área, mas em várias áreas, buscar coisas diferentes. E o quanto a gente quer uma criança curiosa, né, Grilo? E aí a gente abre um parênteses, curiosa, né? Uma criança curiosa, Bah. ela pergunta o tempo inteiro, ela quer saber das coisas, ela quer mexer em tudo, ela dá mais trabalho, mas esse é um passo importante para que ela seja criativa. Então a gente estimular a criatividade, a curiosidade da nossa criança é super importante. E como que eu estimulo a curiosidade dela? Eu tenho que entender que existem 3 tipos de curiosidade. A primeira, que é a empática, que é aquilo que na minha curiosidade, ela está mais pautada na vida do outro, e a nossa criança acaba tendo essa curiosidade quando ela vê a gente somente falando sobre a vida do outro, né? Isso acontece muito. A outra que seria a diversiva, que é aquilo que não te traz ensinamento nenhum, é como eu querer saber o que está acontecendo na Fazenda, naquele programa da Record, ou Big Brother, ou qualquer, sabe, coisas que não têm valor nenhum. Ou a curiosidade epistêmica. O que é a curiosidade epistêmica? Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro é o show da Luna. Quem nunca viu o show da Luna tem que olhar. É demais, o show da Luna, ela quer saber o porquê. Ela traz uma ideia de uma coisa, e ela, esse tempo até estava vendo, há muito tempo atrás, né, que a gente via junto com a Camila, agora ela já está grande com outros interesses, como planta a banana. A banana não tem semente. E aí ela estava explicando no desenho como é que fazia, e ela traz o porquê, ela desperta a curiosidade e depois vai em busca da resposta, e tem todo um processo, e é muito legal. Esses dias eu assisti um que dizia, que ela explicava por que as formigas andam uma atrás da outra. Olha que legal, sabe? Então eu sempre penso assim, ao invés da minha filha ver Peppa Pig, que ensina a chamar o pai de bobinho, sabe? Eu botava Show da Luna, Flugels, porque eu queria estimular a curiosidade nela. Hoje, a Camila adora ver ideias incríveis. Tem uma menina chamada Dani Martinez, que ela apresenta várias ideias, assim, e exatamente com a questão dessa base da criatividade, de combinar universos diferentes para tu criar uma coisa nova que vá trazer uma solução. Então, assim, o primeiro pilar, sem dúvida, para a gente praticar a criatividade é buscar a curiosidade. Segundo pilar seria a imaginação, onde a Carol estava falando exatamente isso, assim, né? O quanto nós temos que estimular a imaginação da nossa criança. E para a gente estimular, a gente não pode bloquear. Assim como eu não posso trabalhar aquela curiosidade empática ou adversiva, eu tenho que direcionar minha criança para coisas interessantes, através de perguntas. Filho, será que isso é importante? Ou quando ela te perguntar alguma coisa, mas por que tal coisa? Filho, será que isso é uma coisa legal, assim? Ou quando é uma coisa interessante, na verdade, sabe? Ah, que legal que tu me perguntou isso, que bom que tu quer saber. Agora eu não posso te responder, mas daqui a pouco me vem com essa pergunta de novo que eu quero te trazer isso. Vamos pesquisar junto é maravilhoso. Mas voltando, a imaginação. Como que eu estimulo a imaginação da minha criança? Sabe, eu tenho que fazer coisas que façam com que ela abra a mente dela. Né? Abram assim... Então, quando uma criança te apresentar alguma coisa, sabe, pede para ela imaginar, pede para ela, sabe, como tu poderia fazer isso. A gente tem o hábito de ler para as nossas crianças, né? Se tu vai ler para ela, sabe, não mostra as imagens e pergunta como tu acha que é essa floresta, como que tu acha que é esse personagem, sabe? Tenta explorar para que a criança use mais a imaginação dela.
E eu acho legal também dizer que quando a gente fala de crianças imaginativas, a criança imaginativa, ela passa por pais imaginativos, né? Sem dúvida. Então a nossa capacidade também de brincar com a nossa criança, de vestir uma fantasia, de imaginar coisas, de construir uma cabaninha lá no meio da nossa sala, de criar essas oportunidades e brincar com ela disso. Porque o faz de conta que é tão presente, né, nos primeiros anos de vida, essa capacidade de imaginar, ela passa por isso, né? Então a gente tem que sim criar oportunidades, e especialmente agora que a gente está em tempo de pandemia, que as crianças estão tão próximas dos pais, né? Mais ainda é a gente se colocar à disposição de brincar e de imaginar com a nossa criança. E aí passa por construir momentos de imaginação, momentos em que a gente possa brincar de imaginar, do faz de conta, de daqui a um pouco vestir uma fantasia, e talvez para os pais pode ser um pouco mais difícil, talvez o Grilo pode até falar um pouquinho disso, mas tem um monte de comentário no Instagram, depois a gente vai ver. Da gente se colocar à disposição de brincar e de imaginar. Um pai daqui a um pouco brincar de boneca com a sua criança, e aí a gente tem que trabalhar isso na gente, porque a gente vai ter que daqui um pouco ir contra coisas que a gente traz lá da nossa infância, né? Menino brinca de quê? Menino brinca de carrinho. Menina brinca de boneca. Por que uma menina não pode brincar de carrinho? As mulheres não são motoristas? Por que os meninos não podem brincar de boneca? Os homens também não viram pais? Né? Então, por que a gente traz isso? Primeiro a gente tem que começar a se questionar para que a gente consiga trazer, então, essa realidade na vida das nossas crianças. Verdade. E a escassez, ela é maravilhosa. Hoje em dia as crianças entram dentro de um quarto tapado de brinquedo e não sabem o que fazer. Eu não tenho nada para brincar. Eu digo muito isso para a Camille, dá vida para os teus brinquedos. Conversa com as tuas bonecas, com os teus bichinhos, dá vida, senta com eles, faz de conta que eles estão aqui brincando contigo. Ah, papai, eu tenho saudades dos meus amigos, porque eu não tenho os amigos para brincar, eu queria uma amiga para brincar. Torna o teu bichinho de pelúcia, sabe? Faz a tua boneca, dá vida para ela, usa a tua imaginação. Quando eu vou estimulando que ela use a imaginação dela, mais imaginativa ela vai ficar e mais ela vai conseguir desenvolver a criatividade dentro dela, sabe? Eu gosto muito de dizer assim que a gente aqui em casa tinha o pote do tédio, que eram as atividades, né, que a gente tinha ali, sei lá, vareta, dominó, ou cantar uma música, ou fazer uma roda de bonecos e fazer como se estivesse fazendo uma aula de capoeira, uma aula de música. E aí quando ela estava muito entediada, que ela abrisse aquele pote, tirasse uma atividade e fosse fazer aquela atividade, para que também trabalhar ideias com ela do que ela fazer. Então assim, eu lembro quando eu era criança, eu tinha a caixa dos brinquedos. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente para que esses brinquedos, para me entreter com aqueles brinquedos, né? Hoje em dia as crianças têm tanto brinquedo. Tem um quarto de brinquedo. Que é como se não tivesse nada. Então, assim, o que falta para a criança não é pegar aqueles brinquedos e jogar tudo fora. É tu desenvolver a imaginação para que ela aprenda a brincar com esses brinquedos. Então, falo muito sobre isso, né? Profetizem, falem para os seus filhos. Filho, usa a tua imaginação, faz de conta que... E aí o brincar de faz de conta, ela abre um leque gigante para isso. O segundo passo, e aí vamos de novo, né? Terceiro já. Curiosidade. Imaginação. O segundo passo que é a imaginação, onde tu combina as ideias, e aí para tu combinar ideias tu tem que usar a tua imaginação. O terceiro passo seria a coragem, porque tu tem que ter coragem para ser criativo. Eu sempre digo assim que uma mãe que ela é criativa, um professor que é criativo, ele é sempre julgado, né? Ele diz, lá vem aquele lá cheio de coisa, ou aquele pai que fica... Cheio de ideia. Fica fazendo brincadeira, se vestindo com roupa. Mas isso aí eu não sei fazer, então quando a gente não sabe a gente julga, né? Eu que trabalho muito dentro de escolas, assim, eu vejo o quanto uma professora ela é julgada pelas outras quando essa professora ela é mais criativa. Quando uma professora sai dos cursos e vai para dentro de uma escola e ela recebe, assim, tá cheia de gás, cheia de vontade, sabe? E um ano depois tu vai olhar aquele ser humano já está adaptado aos outros, assim, porque tu vai se amassando a isso, né? E o quanto isso é importante manter, e o quanto ser pais criativos é importante, sabe? A partir do momento que tu é um pai, uma mãe criativo, imagina assim, hoje em dia se tu chega, tu vai levar teu filho para passear, sabe? E aí tu leva uma caixa de brinquedos para aquela criança, e aí tu vai lá e prepara para ela e faz aquilo assim. Os outros pais que não têm esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho,
Ah, mas aí dá muita mão, levar um monte de brinquedo, para onde tu vai, um monte de sacola. Só que, na verdade, sabe, tu tá fazendo certo. Tu não quer que aquela criança, tu quer que aquela criança seja comportada, que ela, né, que ela não queira um celular. Mas o que que tu está fazendo para isso? Então, tu ter a coragem de ser pais criativos é extremamente importante. Pais criativos, eles são criadores, né? Eles criam ferramentas para a criatividade. Eu acho que essa é uma grande fala quando a gente fala de pais que querem desenvolver a criatividade da sua criança. Não adianta querer que a criança faça isso sozinha, ela precisa dessa ajuda do pai ou da mãe para isso, só que a gente tem que entender que às vezes é mais fácil a gente entregar um celular na mão da criança e deixar ela ali, né? Simplesmente mexendo, brincando no celular, que não vai estar desenvolvendo nenhuma dessas habilidades. E ter coragem também, tem muito aquela questão assim, ó, eu sempre penso nas 3 regras, tá? Tá fazendo mal para a criança? Não, beleza. Tá fazendo mal para outra pessoa, para outra criança? Também não, ok. Tá fazendo mal para o ambiente? Não, então deixa, sabe? Ah, mas ela tá brincando com tinta, sabe? Tá fazendo mal para ela? Tá fazendo mal para o outro? Tá fazendo mal para o ambiente? Então deixa explorar. Ah, vai abrir ali a gaveta das panelas, vai tirar todas as panelas. O Gael adora fazer isso. Adoro. Né? Tira tudo de dentro. Tá, vai dar uma mão. Isso é ter coragem, sabe? De permitir que a tua criança faça alguma coisa diferente. Esses tempos na casa da minha irmã, o meu irmão foi lá visitar e eles brincaram com giz e no outro dia apareceu a foto no grupo da família com a parede toda arriscada. Nossa, pensando assim como pais normais, assim, meu Deus, a parede, agora o que que faz e tudo mais, sabe? A minha irmã pegou lá um secador, que era giz de cera, um paninho, acabou, limpou, explicou para a criança que ali naquele momento podia, sabe? Mas naquele momento deixou ela explorar um pouco mais a criatividade dela, fazer, então ter coragem de ser pais criativos e de criar crianças criativas é extremamente importante. A coragem, ela é a mais importante das habilidades, porque ela garante todas as outras. Se tu tiver coragem, tu vai conseguir enfrentar medo, tu vai conseguir lidar com as situações, tu vai conseguir ser diferente, sabe? Então, assim, se tu quer que a tua criança seja criativa, estimula a criatividade nela, sabe? E, mais do que isso, empodera ela dessa criatividade, sabe? Sempre elogiando o resultado, não, sempre elogiando o esforço, o processo, nunca o resultado, sabe? Se teu filho vem com um desenho todo mirabolante, com cola, bolinha e não sei o que, nossa, que lindo que tu fez, melhor, nossa, que lindo que tu te esforçou, que tu sentou, que tu parou, sabe? Que bacana que tu fez esses desenhos aqui, que tu pensou algo diferente, elogia o processo, empodera ele, que ele vai conseguir. Tu sabe que sobre a coragem eu amo o Mundo Bita, né? Eu já falei isso outras vezes. Mundo Bita? Eu adoro o Mundo Bita. E eles têm uma música que fala sobre a coragem e a expressão que eles usam no refrão da música é que a coragem é o gás que ajuda a gente a levantar. Olha isso. É lindo, né? E é exatamente isso. Então, a coragem, ela vai dar condições para que todas as outras habilidades possam ser desenvolvidas. Perfeito. E o último pilar, que a gente falou da curiosidade, olhar o mundo, a gente falou da imaginação para combinar ideias, da coragem para a gente conseguir ser criativo e ser diferente, né, nesse sentido de criatividade, ele sempre desacomoda as pessoas que gostam de ir de estar na zona de conforto. O último seria a paixão. A paixão é quando tu valoriza essa situação, quando te valorizam isso. Porque se tu é um apaixonado, né, pela criatividade, se tu é um apaixonado por ti mesmo, à medida que se tu não deu certo o que tu fez, sabe, tu sabe que tu pode tentar de novo, tu acredita em ti mesmo. Sabe quando tu fala para a criança assim, não faz para o outro aquilo que tu não quer que faça para ti. Mas se aquela criança vive num universo onde ela é podada, onde ela, sabe, onde ela é bloqueada, sabe, ela não vai, ela vai achar normal tu podar o outro, tu bloquear o outro, sabe? Então, de criança ela vai se tornar um adulto também assim, dessa mesma forma, sabe? Então, a gente fala muito nas afirmações. E as afirmações nada mais é de que tu dizer para a criança que ela é inteligente, que ela é gentil, que ela é criativa e que ela tem coragem. Porque quando tu cria essa atmosfera na criança, que ela, mais uma vez, se empodere e é apaixonada por ela mesma,
sabe, ela consegue sim ser criativo e sobrepor as dificuldades, os bloqueios, os julgamentos alheios, sabe? E pais também, se vocês são pais apaixonados, sabe, apaixonados por si mesmo, tu te torna um pai admirável, tu te torna um pai criativo, e aí quando os teus filhos te veem resolvendo coisas de forma criativa, elas também vão resolver de forma criativa essas questões. E aqui duas questões importantes, assim, que a gente já falou outras vezes, inclusive, mas que encabem bem e completam aqui, que é a criança, ela se enxerga primeiro através dos olhos dos pais. Então, essas afirmações que a gente diz para nossa criança, que tu é isso, tu é criativo, tu é solucionador, tu é justo, tu é corajoso, tu é, né? E que a gente fica reforçando. Como ela pensa assim, puxa, a minha mãe ou meu pai, que são pessoas em quem eu confio, me dizem que eu sou assim, então eu sou assim mesmo, né? E ela vai adquirindo essas habilidades porque ela passa a se enxergar desse jeito. E o amor próprio, ela é o primeiro passo para que a gente possa amar o outro também, né? Eu tenho que me amar primeiro e me admirar primeiro. E os pais que são admirados pelos filhos criam essa conexão com os seus filhos e conseguem fazer com que eles aprendam através do exemplo que a gente já falava no protagonismo, já falava antes, né? Então, se os filhos enxergam nos pais essa capacidade de serem criativos, automaticamente essa habilidade também vai sendo desenvolvida nas nossas crianças. Então, quando a gente fala de pais criativos, a gente fala, sim, de pais que tenham todas essas virtudes e que pensam a criatividade. Não é uma coisa que às vezes a gente vai brotar do nada, a gente pode pensar isso e a gente precisa, muito bem, acordei nessa manhã, hoje eu quero trabalhar a criatividade da minha criança. O que eu posso proporcionar para ela, para que a gente tenha um ambiente, né, para que a gente crie um ambiente com criatividade. Ou meu filho está subindo em um determinado brinquedo, eu não sou aquele pai ou aquela mãe que fica, meu Deus, cuida, não desce daí, tu vai cair, né? Como eu estou estimulando a coragem do meu filho agindo dessa maneira? Então, é pensar sobre como estimular a criatividade, é pensar em como nós estamos estimulando a criatividade, se somos criativos o suficiente para que isso chegue, através do nosso exemplo, até a nossa criança. E isso é ser pais criativos, é a gente poder ter a nossa primeira capacidade da gente imaginar como a gente pode ser mais criativo ainda, né? E somos solucionadores, a gente busca a solução dos conflitos. E com certeza, assim, os benefícios que a gente vai ter na vida dos nossos filhos são imensos, se a gente parar para começar a estimular a criatividade na vida da nossa criança. Perfeito. A gente quer deixar dois cuidados e duas dicas, tá? O primeiro cuidado que nós temos que ter é com brinquedos que não estimulam a criatividade, né? Hoje em dia, quando tu compra um Lego, sabe? Normalmente tu vai comprar uma caixa de Lego. Se tu compra uma caixa de Lego, onde na capa já vem o que tem que ser montado e as peças elas são específicas para montar aquela imagem, sabe? Isso não é um brinquedo criativo. É verdade. Sabe? Aquilo ali é um brinquedo pronto, direcionado. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Se tu comprar uma caixa de Legos, onde são apenas Legos de várias formas, e a criança vai montar, a partir dali tu está começando a desenvolver a criatividade dela. Então busquem brinquedos. Sempre que tu for comprar um brinquedo para tua criança, se faça essa pergunta: está estimulando a criatividade da minha criança? Ou está mais uma vez só entregando coisa pronta para ela? E quando eu vou oferecer esse brinquedo para a criança, também tem possibilidades da gente oferecer ele. Eu posso simplesmente virar essa caixa de Lego no chão e dizer que ela brinque, ou eu posso virar essa caixa de Lego e iniciar uma montagem para ela. Ela partir da montagem que o pai iniciou. Olha aqui, eu comecei, vamos ver o que tu consegue criar com isso agora. Já é uma possibilidade diferente para o mesmo brinquedo. Então, não só a gente pensar em brinquedos criativos, mas pensar em possibilidades diferentes a partir do mesmo brinquedo. Perfeito. Segundo cuidado seria o cuidado com as telas. As telas, elas bloqueiam a criatividade das nossas crianças. Por quê? Porque está tudo pronto. Tudo 100% pronto. Tu olha ali, a imagem está pronta, o desenho está pronto, as falas estão prontas. Busquem no universo da tecnologia, no universo das telas, também coisas que vão estimular a criatividade da tua criança. Jogos, aplicativos que desenvolvam a criatividade. Isso também, aí tu vai estar direcionando a isso. E as duas dicas são: crie na tua casa o cantinho da criatividade, onde a criança vai estar fazendo algo criativo, é um espaço onde ela pode explorar toda a criatividade dela. E segundo, apresenta escassez para ela, sabe? Entrega uma bola de massinha de modelar
e diz, tá, o que tu pode fazer com isso? E ela tem só a massinha de modelar. Entrega algo, assim, a criatividade ela não parte quando tu entra dentro e tem um monte de coisa para fazer. Sim. A criatividade ela se desenvolve quando tu tem uma limitação. Sabe, quando tu chega em casa e diz, cara, não tenho nada para comer, escassez, né? Aí tu abre a tua geladeira e tem um monte de resto de coisa, assim, tem um pouquinho dali que sobrou, outro não sei o que, outro não sei o que, não sei o que, e aí tu junta tudo e faz um prato para te comer. Então, a criatividade, ela nasce disso, da escassez das coisas, não da possibilidade de coisa. Quando me falta o que fazer, que eu uso a minha criatividade para fazer algo diferente. Isso. Sabe? Uma coisa meio MacGyver. MacGyver tinha um palito de fósforo, um clipes e, sei lá, uma pasta de dente, ele fazia uma bomba. Sabe? Então, é dentro disso que a gente tem que olhar para a nossa criança e pensar na escassez, o que ele pode criar. Na falta de, usa a tua criatividade. O MacGyver revela um pouquinho da idade, né? O MacGyver entrega os cabelos brancos. Podemos ler aqui agora, então? Por favor. Muito bem. A Karina escreveu que o Francisco ganhou de aniversário de 2 anos canos de PVC. E a brincadeira rola solta aqui, que é o Lego dele. Olha que legal. Montamos muitas coisas, ele gosta de jogar os dias dentro para ver se sai do outro lado. Olha aí. Tá vendo? A criança cria, é só a gente dar a possibilidade para ela. E parabeniza, quando a criança faz esse tipo de coisa, sabe, profetiza, diz, pô, olha só como tu foi criativo, parabéns, sabe, olha que criança criativa que tu tá sendo, sabe? É isso aí. Isso vai melhorando. Falou que então ele não conhece Peppa Pig. A Caroline perguntou qual é o site ou o link das ideias incríveis, a gente pode colocar, eu acho, depois, né? Mas procura por Dani Martinez. A Dani Martinez é maravilhoso, muito legal. A Cleonice disse que é muito bom trazer isso para o dia a dia de casa com os nossos filhos. Ontem a Karina disse que ele pegou um galho e disse que era um avião. E ele chamou o cachorro para brincar. É isso, a criança cria. É só a gente dar possibilidade para ela. E aí esse cuidado para não bloquear, né? O problema é quando o pai olha para a criança e fala, pá, não é isso não, sabe? Ou quando a criança te faz uma pergunta, você fala, a curiosidade matou o gato. Que coisa, né? O filme Parque dos Sonhos retrata muito sobre a imaginação dos brinquedos. Olha, perfeito. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Pergunta onde encontra o filme, ela respondeu. Verdade. Mas é extremamente grato a alegria do olhar das crianças, ela falou que ama o mundo Bita. Brinquedos não estruturados, falou dos jogos. Os elementos da natureza, ela foi dando possibilidades, então, né, de como a gente estimular. Massinha de modelar com galhos, pedrinhas e folhas de árvore, já tem horas de diversão. É isso aí. Na verdade, assim, tu estimular a criatividade na tua criança já é um baita benefício para a criança. Se tu olhar para a tua criança e entender que a criatividade vai preparar ela para o profissional que ela vai ser no futuro, sabe? Para o sucesso que ela pode adquirir sendo criativo, sabe? Isso já vai ser um baita estímulo para tu fazer isso, para tu buscar isso. E como a gente sempre vem dizendo em todas as nossas lives, numa live é difícil tu colocar tudo que tu tem, né? Nós temos um vídeo que fala sobre criatividade no YouTube, nós temos muito ainda, vários conteúdos que pode estar te ajudando no teu dia a dia com a tua criança. Se tu não conhece os nossos conteúdos, dá uma olhadinha, vai lá, escolhe um, vai dando uma curtida ali, porque são todos com um tempo muito bacana, de 20 a 30 minutos no máximo, coisa que ali tu fazendo alguma atividade, fonezinho de ouvido, tu consegue curtir e tirar. Busca ser pais melhores. Se tu tiver só esse desejo dentro de ti, já vai começar um processo, né, maravilhoso na tua vida. É isso. Eu quero indicar 3 vídeos que a gente tem no nosso canal do YouTube, eu e os 3. Ontem eu indiquei 3, hoje eu vou indicar mais 3. Tem um vídeo que é lá do inicinho, de quando a gente começou a atualização pendente, fala sobre criatividade. Tem um vídeo que fala sobre o uso das telas, que também é legal da gente poder olhar. E tem um vídeo que fala sobre criando crianças apaixonadas, que é isso que a gente estava falando agora, né? Que é um dos passos, dos pilares da educação criativa. Então é super legal de vocês olharem lá e também ele vem, ele ajuda a reforçar o que a gente falou aqui e ele contextualiza melhor, né? Porque a gente acaba tendo mais tempo de poder fazer o vídeo, de falar um pouquinho mais. Então são vídeos super legais que vocês podem assistir lá e estão no nosso canal e é bem tranquilo e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, assim como tem outros tantos. A gente agora deve ter mais de 30 vídeos, eu acho,
embaixo lá no canal já. Então, vão assistindo um por dia, quem sabe, e aí vão facilitando a paternidade, sendo pais cada vez mais virtuosos, mais presentes, né? Pais presentes na vida dos filhos. E aqui a gente quer fazer mais convites, né? Primeiro, a gente tem um grupo do WhatsApp, do grupo do Atualização Pendente, que é o Pais Presentes, tá? Então o link tá na bio, vocês podem, por favor, acessar lá, ou de repente, se não encontrarem, manda uma mensagem pra gente, a gente responde, manda o link pra vocês acessarem e fazerem parte, então, do nosso grupo. No nosso grupo ele tem conteúdo exclusivo, né, semanal, a gente vai publicando algumas reflexões também e dicas a respeito da paternidade. Então, se quiserem participar conosco, são todos muito convidados. A gente tem um sorteio que vai ser realizado amanhã, né? Então, que é o sorteio da semana Pais Presentes. Então, tem o sorteio de uma tutoria nossa e tem o sorteio de um kit de camisetas lindo para a família, para o pai, para a mãe, para a criança. E então, o sorteio vai ser amanhã. Se você ainda quiser participar, acessa lá no nosso feed. Tem lá o card do sorteio e o que precisa para participar. Então, amanhã a gente vai fazer o sorteio. Se quiser, essa é uma das últimas possibilidades. E queria fazer mais um convite, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente vai fazer uma palestra gratuita da nossa parte para o menino João Emanuel, né, que é um menino de Lindolfo Collor que tem AME, aquela atrofia muscular espinhal, acho que é esse o nome certo. A palestra vai ser no dia 23 de outubro. Ela tem um custo de inscrição que vai ser revertido para a causa 100%. Do menino, 100%. Então, ele precisa juntar 12 milhões para o tratamento, né? Então, são várias as possibilidades, as atividades que o pessoal vem fazendo para ajudá-lo. E a gente também entrou nessa parceria, então a gente vai fazer uma palestra, vai falar sobre permissividade, entre permissividade e autoritarismo, né? E se vocês quiserem participar conosco ou nos ajudarem a compartilhar para os conhecidos de vocês, quanto mais pessoas a gente conseguir, mais a gente vai estar ajudando o João a atingir o objetivo e poder ter possibilidades de continuar vivendo, né? Então isso é muito sério e a gente quer ajudá-los e a gente está pedindo a ajuda de vocês para isso. Então se vocês puderem nos ajudar compartilhando para os amigos ou participando e se inscrevendo, lá no nosso feed também tem o link de inscrição, tem no feed do AME João Emanuel também, então vocês podem participar conosco, certo? Amanhã nós temos a nossa última live, Pais Presentes, falando sobre virtudes. Vai ser uma live muito legal, né? Não deixe de estar conosco também. E à noite vamos ter uma outra live com uma psicóloga. Demais, vai ser muito legal. Muito legal também, porque ela vai, né, uma pessoa que a gente tem uma admiração e vai estar trazendo às 8h30 da noite, né? Às 9. Às 9 da noite, né, com a psicóloga. E eu acho que vai ser bem legal, assim. Então vem com a gente participar. Estão todos convidados. Que o nosso objetivo essa semana era trazer conteúdo, é dividir com vocês, é facilitar a paternidade, potencializar o desenvolvimento da criança, sabe? E mais do que isso, é ser bênção, né? A gente quer tanto ser abençoado, assim, porque a gente vê que tudo isso que a gente fala acontece nas nossas vidas, facilita a nossa vida com as nossas crianças, com os nossos alunos, sabe? O quanto isso pode também fazer diferença na tua vida. Com certeza. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Amanhã às 8h08, então a gente se vê com o tema Pais Virtuosos, então, que é o último dia da nossa Semana Pais Presentes. Quem esteve aqui com a gente. Valeu, gente. Valeu de coração. Legal. Um abração para vocês até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O braço não chegou.